Olá, gente! Vamos continuar a dar prosseguimento aí à nossa aula sobre ética e responsabilidade social, certo? A gente já falou um pouquinho na última aula que a gente teve e a gente parou aqui quando a gente começou a falar sobre ética e meio ambiente. A gente teve, nós estamos tendo vários acontecimentos recentes, né? Recentes que eu digo do último século, vamos dizer assim, que fizeram com que o homem despertasse um pouco mais para esse lado da consciência ecológica, para esse lado do meio ambiente. O que a gente tem, o que a gente está vivenciando todo o tempo aí? Efeito estufa, extinção das espécies animais, destruição da vida selvagem, tsunamis, grandes tempestades, grandes secas. Tudo isso são coisas que estão acontecendo por influência do homem. Por quê? Na verdade, o que eu acho? Isso aí, gente, é uma opinião pessoal minha mesmo, tá? Mas o que eu acho que tem acontecido? As pessoas, o homem, eu acho que está esquecendo de olhar para o meio ambiente como a nossa casa, né? Como a gente viu lá naquele vídeo da história das coisas, o homem vai, entra e destrói o meio ambiente, acabou tudo que tinha ali, todos aqueles recursos que tinha ali para produzir, eu vou para outro lugar, eu vou destruir outro lugar. Isso tudo, gente, reflete no mundo como um todo, independente se eu estou desmatando aqui ou desmatando lá, no final o mundo é um só, né? E as coisas acabam dando voltas. Eu não me lembro se eu já falei isso, agora estou até em dúvida se eu já comentei sobre isso com vocês na última aula, mas as grandes secas e as grandes tempestades que a gente tem vivido, muito disso é por uma causa indireta aqui do efeito estufa, que faz com que a temperatura está fazendo com que a temperatura do mundo aumente um pouquinho e com isso interfere nas correntes marítimas e aí a corrente marítima é essencial para garantir o equilíbrio aí das chuvas e aí acaba que a gente tem grandes secas, grandes tempestades, como acontece com o fenômeno El Niño, o fenômeno Laninha, certo? Então são coisas que na verdade estão todas interligadas. A extinção de espécies animais acontece por acaso? Não acontece por acaso, acontece porque a gente vai lá e destrói a selva, destrói o local onde os animais moram e eles ficam sem um lugar para ir. Tsunami pode até ser uma coisa mais geológica mesmo, mas tirando ele aqui, todo o resto, gente, é tudo decorrente da ação do homem. Então eu acho que assim, quando a gente pensa na ética relacionada ao meio ambiente, eu acho que a gente tem que ter isso daqui como meta. A gente tem que lembrar que a natureza é a nossa casa, que sem a terra, sem o ar, sem a água a gente não vive, certo? E aí a gente pensa na questão do desenvolvimento sustentável, que eu já comentei com vocês o que é desenvolvimento sustentável, né? Que a gente tentar garantir o padrão que a gente tem hoje, manter o desenvolvimento econômico das regiões, dos países, sem, no entanto, comprometer o padrão de vida das gerações futuras, sem comprometer as gerações futuras. Então, eu posso trabalhar hoje, eu posso ter minha indústria hoje, eu posso produzir, posso, desde que eu continue tendo recursos, que o meio ambiente, que os recursos naturais continuem ali para daqui 50, 100 anos as gerações futuras continuarem usufruindo desses recursos. E eu não posso simplesmente ir lá e acabar com os recursos, igual a gente tem feito agora, igual a gente viu lá no videozinho também da história das coisas. Com isso, né, isso é o que é desenvolvimento sustentável. Com o advento aí dessa preocupação com o desenvolvimento sustentável, e da preocupação dos governos em manter esse desenvolvimento sustentável e influenciar as pessoas, acabam surgindo novas leis. Gente, mas assim, é muito pouco. Eu particularmente acho que o que a gente tem de leis que incentivam isso, que obrigam isso, vamos dizer assim, pelo menos aqui no Brasil, é muito pouco. Né? Outros países eu acho que tem uma quantidade muito maior de leis que obrigam, né? Incentivam aí, obrigam ou incentivam o desenvolvimento sustentável. Mas então acaba que o governo instituiu algumas leis, surgem
diretrizes, orientações, na maioria das vezes, de como as empresas devem fazer para garantir esse desenvolvimento sustentável. Um exemplo, um exemplo que tem e eu vivi um pouco de perto, que é a questão das instituições financeiras liberarem financiamentos para aqueles projetos que sejam sustentáveis. Isso acontece muito, por exemplo, com uma empresa. Eu vou financiar para você lá pelo BNDES, não sei se já ouviram falar do BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ele vai fornecer recurso para que uma empresa compre máquinas, para que uma empresa monte ali sua área produtiva e vai fornecer dinheiro para aquela empresa fazer uma determinada produção. Porém, em contrapartida, aquela empresa tem que adotar algum tipo de postura de desenvolvimento sustentável. Então, ela tem que pôr um filtro ali na sua chaminé, ela vai ter que colocar uma extração de tratamento de esgoto, né? Ela vai ter que fazer alguma coisa ali para garantir esse desenvolvimento sustentável. Outro exemplo, casas que são completamente sustentáveis, projetos que são totalmente sustentáveis, como o exemplo dessa casa aqui, ó, que a gente tem aqui no telhado, o telhado é todo gramado, e aí isso aqui com certeza vai deixar com que a casa fique mais fresca no verão e retenha mais calor no inverno. Ela vai estar contribuindo aí também para o ar puro. A gente tem aqui placas solares na casa, a gente tem aqui, tá vendo isso aqui no cantinho, ó, é um reaproveitamento de água da chuva e vai. A gente tem janelas grandes para aproveitar a luz solar, certo? Então, isso é ser sustentável, isso é fazer desenvolvimento sustentável. E muitas empresas, muitas instituições financeiras, elas condicionam os financiamentos a isso. Tem um outro exemplo que não está aqui, mas é um financiamento de veículos para aqueles carros que são considerados tem um nome, não é ecossustentável não, ecoeficiente, certo? Alguns veículos específicos, muitas marcas têm, tá, gente? O veículo normal tem aquele veículo que é ecoeficiente. É um veículo que ele tem um grau de emissão de poluentes muito menor, comparado ao veículo normal. Esses veículos, tem alguns que são mais caros, tem alguns que são praticamente o mesmo preço dos veículos normais. O financiamento para esse tipo de veículo, quando você vai ao banco, ele costuma ser 0,5% mais barato do que a taxa de financiamento comum. É um tipo de quê? De incentivo à promoção do desenvolvimento sustentável. Com relação ao desenvolvimento sustentável, gente, o que a gente tem de mais significativo no mundo é o que a gente conhece como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência aconteceu aqui no Brasil no ano de 1992, ficou conhecido como Rio 92, em alguns lugares como Eco 92. Quem é das antigas aí vai lembrar disso, eu lembro, da Rio 92. E o que foi a Rio 92? Foi uma conferência onde praticamente a maior parte dos governantes do mundo estiveram presentes aqui no Rio de Janeiro para tentar discutir temas globais ligados ao desenvolvimento sustentável, como a saúde do planeta e a qualidade de vida de todos, né? De todos que estão aqui no nosso planeta Terra. Posteriormente, a gente teve um novo encontro dessa Conferência das Nações Unidas, que ocorreu em 2012, que foi conhecido como Rio Mais 20. Nesse Rio Mais 20, começou-se a discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todo mundo, que foi aprovado no ano de 2015. Tá? Esse objetivo de desenvolvimento sustentável, ele está dentro do que a gente chama de Agenda 2030. Em 92, se eu não estiver enganada, a gente teve a Agenda 2021, que foram desenvolvidos vários objetivos para que o mundo alcançasse até 2021. Eu imagino que a gente não conseguiu alcançar tudo, tá? E aí depois, em 2012, e mais especificamente em 2015, que foi aprovado mesmo, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compondo o que a gente chama de Agenda 2030, ou seja, quais são os patamares que os governantes querem que realmente o mundo esteja lá em 2030. A gente chega muito rápido, né? 92 estava ali, 2012 está aqui pertinho, a gente já está em 2020 e daqui a pouco já está realmente 2030. Esse item a gente vai ver um pouquinho mais especificamente dentro da disciplina de logística reversa,
posteriormente, tá? Aqui eu vou dar só uma pequena noção para vocês. Aqui, ó, eu tenho o que são realmente esses objetivos. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que, teoricamente, os países têm que tentar conseguir atingir esse objetivo até 2030, de uma maneira, gente, global, tá? Não é que eu aqui, o Brasil, vou conseguir atingir os 17 objetivos. Não, é para que o mundo busque atingir esses objetivos. Então, eu vou passar rapidinho aqui só para a gente ver quais são. Erradicação da pobreza, fome zero, que eu acho que, para falar a verdade, esse é um dos mais difíceis os dois aqui são um dos objetivos mais difíceis de ser conseguidos. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Gente, a gente pensa assim, fala, nossa, água limpa e saneamento, tem muita gente que ainda não tem água encanada, tem muita gente aqui no Brasil, gente que a gente conhece, que convive entre a gente, que às vezes mora em locais que não tem o encanamento, que não tem saneamento básico. Então isso é um problema de saúde pública muito grave. Energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades sociais, cidades e comunidades sustentáveis, então tentar tornar realmente as construções, nossas cidades, nossas indústrias mais sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, vida debaixo da água. A gente tem um problema muito grande aí de muitos peixes que estão em extinção mesmo por causa da pesca predatória. Vida sobre a terra, né, manutenção aí dos nossos animais, paz, justiça e instituições fortes e parcerias em prol das metas, que seriam essas metas. Então, esses são os objetivos para que os países tentem cumprir e fazer propostas e fazer políticas e programas para que cada país consiga atingir essa meta e o mundo inteiro como um todo consiga chegar a isso também. A gente escuta muito falar, né, da causa ambiental, e as empresas hoje elas acabam que tentam transformar as despesas ecológicas em o que a gente chama de vantagens competitivas. E aí vem as empresas verdes, as empresas ecologicamente corretas. E aí a gente tem um ranking que é o ranking das 100 empresas mais sustentáveis do mundo. A gente acaba que isso vira até um pouco de marketing mesmo. É claro que essas empresas adotam estratégias e fazem muitas coisas de uma maneira sustentável, mas isso acaba virando marketing mesmo para a empresa, né? Nesse ranking global, gente, a gente tem até que ter um certo orgulho aí, porque a gente sempre tem brasileiras nesse ranking. No ano anterior desse ranking, a gente tinha 4 empresas brasileiras que estavam nesse ranking das 100 empresas mais sustentáveis do mundo. Esse ano assim que eu digo de 2019, o ano passado, caiu para 3. Mas mesmo assim, é uma quantidade muito grande de empresas, tendo em vista que é um ranking global. Então, a gente tem aqui o Banco do Brasil, que está em 9º lugar. O Banco do Brasil, eu não sei se vocês já viram alguma propaganda específica, mas assim, ele tem até uma logozinha que fala que é o Banco da Sustentabilidade. E ele promove várias ações específicas para a promoção e desenvolvimento da sustentabilidade. A gente tem também a CEMIG, aqui do nosso estado, que está na 19ª posição, e a CEMIG também tem uma logozinha, responsabilidade social empresarial, ela trabalha muito com a questão da sustentabilidade. E a gente tem também a Natura. A Natura, no outro ranking que eu tinha aqui, ela estava num dos primeiros lugares. Desceu um pouquinho aí, está em 30º, 30, mas mesmo assim é uma posição muito, muito boa, né? E faz parte aí do ranking dessas empresas mais sustentáveis do mundo. A Natura é até uma empresa que aparece muito mais com essa questão da sustentabilidade, é uma das pioneiras aqui no Brasil a utilizar a questão do refil, dos materiais recicláveis. Então, assim, ela adota muitas ações sustentáveis e, assim, ela está dentro desse ranking por realmente merecer muito por tudo que ela faz, né? A gente, eu acho que já comentei em sala com vocês, a gente já fez algumas visitas lá na Natura e é muito legal que a gente vê isso lá o tempo inteiro que a gente está visitando lá a empresa. Né? Não é fazendo propaganda não, mas é muito interessante mesmo a postura que eles adotam frente a essa questão
ambiental. Então é isso, gente. Nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.